A minha oferta geralmente é desproporcionalmente desconcertante para mim, a maioria delas, principalmente quando eu estou começando. Ela tem que te dar mais medo. O medo de vender pouco tem que ser superior ao medo de ser conservador. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Eu me chamo Ana Cláudia. Oi, Ana. Eu sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Eu te sigo há um tempo, sou amiga da Tânia. Da Tânia de Ribeirão? Eu sou aluna do Fernando de Freitas. Que legal. E sou facilitadora de cursos com ele. Que legal. Bem-vinda, Ana. Prazer falar com você, sou sua fã. Você fala de onde? De Jales, interior de São Paulo. Jales. E qual é a sua pergunta? Como eu posso te ajudar? Então, Érico, é exatamente isso. Eu sou facilitadora, eu atendo, tenho um consultório, eu atendo, faço atendimentos online, presenciais e em grupos. E eu hoje, inclusive, já tenho um curso lá no Hotmart, tá prontinho, editado, tudo certinho. Só que eu ainda não tive a coragem de fazer o curso do Érico. Por quê? Porque eu acho assim que vai me disponibilizar de muito tempo para que eu faça essa parte. Então, qual é o melhor? É eu fazer essa formação sua ou eu contratar alguém para fazer isso para mim? Quando eu vou num médico, eu não quero estudar medicina, né? Então você vai lá e contrata um. É uma profissão que já é formada sempre. Sempre, né? Então, se você conseguisse contratar alguém para fazer, todo mundo contrataria. Não é verdade? Sim. Agora vem um problema. O problema é o seguinte. Apesar de médico ser uma profissão, sei lá, regularizada, tem CRM, tem um órgão que diz o que é médico e o que não é, muitos lançamentos não tem essa regularização, não. Você não sabe distinguir se a pessoa é boa ou é ruim quando você não entende da coisa. Entendi. Eu faço muitas análises de lançamento. Essa quinta-feira, às 16 horas, eu vou fazer uma. E às vezes, em 90% das vezes, as pessoas não estão executando bem. Por isso que eu estou analisando. Só que isso é aos meus olhos. Aos olhos de uma pessoa que não sabe nada, elas são incríveis. Elas podem ser incríveis. Então você corre um risco. O risco é o seguinte. Você contratar e não saber se a pessoa é boa. E a maioria não é. Ainda. Se eu fosse você, em relação ao médico, eu contrataria um médico. Não estudaria medicina, não. Mas se eu fosse você em relação à fórmula, eu faria a fórmula. Nem que seja para saber o suficiente para gerenciar. Para gerenciar, porque, né, Érico? Porque o que você vai ver é que tanta gente desvia da fórmula. É o maior problema que eu já tenho. De verdade. E você não vai saber. Entendi. Então aí vai do seu. Eu preciso conhecer o negócio, então. Eu preciso conhecer a técnica para que os resultados sejam melhores, né? E você vai descobrir que na maioria das vezes você vai fazer melhor do que eles. Uau! Agora, chega uma hora que fazer R$100.000 em 7 dias, essa é uma peça-chave disso. E eu acho que você tem que dominar as peças-chave da sua vida. Sim. Porque se não fosse chave, mas ela é tão chave nesse jogo de fazer R$100.000 em 7 dias, né? O 6 em 7, ela é muito chave. Quiçá, ela é mais chave que o seu próprio conhecimento. Porque se você sabe fazer isso, você consegue fazer o 6 em 7 até sem ele. Você sabe, você pode lançar outra pessoa. É muito chave. E eu não deixo as coisas muito chaves na mão das outras pessoas, não. Assim, a educação dos meus filhos é minha, porque é muito chave para mim. Eu quero dizer, tipo assim, eu não
Eu não terceirizaria o papel de pai. Não contrataria, "Oh, você pode ser pai para mim?" Não, porque é muito chato para mim. Não dá. Algumas coisas eu terceirizo, porque não é tão chave assim. Então, estrategicamente é muito chave você entender do processo. E a terceira coisa é que é o seguinte, geralmente quando o expert entende, você faz 6 em 7 mais rápido. Porque os dois entendem. Mesmo que você não esteja apertando o Sim. botão. Então, assim, essa é uma opção. Mas você tem que sempre considerar. Tem algumas economias de tempo que são importantes, mas tem algumas economias que são piores. Ó, ganhei um café da esposa. Que delícia. O meu ainda vai sair aqui. Ah, vai ser. Esse cafezinho é bom demais, né? Então, É uma é isso delícia. que eu quero que você É bote na isso. Eu balança. entendi. É isso que eu quero que você bote na Eu balança. É muito entendi o que chato, tá? você Eu recomendo muito. disse. Mas eu sou Um enviesado, prazer. tá bom? Um Um abraço prazer para você. enorme. Obrigada. Um abraço. E eu vou fazer o fórmula. Que bom. Um abraço para você. Te Tchau. vejo lá. Tchau, tchau. Então, Érico, é o seguinte, eu ainda não sou aluno, tá? Eu e a minha esposa, a gente é afiliado, trabalha com representação de cursos Uhum. e um ano e meio mais ou menos. Você na última entrevista aí, você acabou me respondendo, né? Procura um médico, mas tem certas coisas que tem que ser na mão da gente. Só que os cursos que a gente vende, eu ainda não consegui entender se eu consigo implantar a fórmula nele, porque são cursos na área de Pilates. A gente revende o curso, né? A empresa já é estabilizada, maior escola da América Latina em Pilates e tudo mais. Uhum. Então, a minha dúvida seria mais ou menos essa, se eu conseguiria implantar a fórmula de lançamento, né? Porque eu estudei parcialmente. O semente, eu não sei se daria para implementar, para colocar em prática. Eu vou te falar. Tá aí uma excelente pergunta. Antigamente eu ensinava um tipo de lançamento que chama lançamento de afiliados, justamente Hum, para isso. E eu parei de ensinar. Então, hoje a fórmula não é ideal para vender produtos de afiliados. E a razão disso eu te explico. Porque eu já fiz 6 em 7 com produto de afiliado. E já tem alguns casos que fez 6 em 7 com produto de afiliado. E eu parei de ensinar isso, apesar de já ter feito. Para fazer isso, você tinha que fazer um lançamento específico, era um lançamento de afiliado. A minha perspectiva e missão passou a ser, deixa eu até desligar os comentários, e é só uma perspectiva. Eu passei a ter uma missão maior do que o 6 em 7. Depois de um tempo da minha vida.
gente às vezes tem que ser humilde para reconhecer que eu não estou gostando do resultado daquilo que eu estou fazendo, Sim, entendeu? entendi. Você Então preferiu foi trabalhar com algo sólido. algo sólido, longo prazo, para Sim, chegar nos meus faixa preta, que é o meu objetivo. Essa 1000 faixas pretas regem todas as decisões da minha empresa. Se hoje eu posto um stories com foto da Finlândia, eu pergunto, isso me ajuda a chegar a 1000 faixas pretas? Eu estou constantemente me perguntando isso o tempo inteiro. Eu aumentar o preço do meu produto ajuda a chegar a mais 1000 ou baixar? Ajuda? Eu constantemente falo isso. Tudo é isso. Tudo rege isso. Isso me deu uma paz e eu perdi algumas vendas por isso. Mas, ai, meu, paz é tudo de bom. é, Entendeu? Mas essa é a minha resposta longa sobre o tema. entendi. Sacou? Saquei, entendi, Então tá bom. entendi. Espero ter menos confundido e mais clarificado. Claro, esclareceu muito, clarificou bastante, Obrigado, tá? então, Thiago. E Tchau, eu que te tchau. agradeço, vou continuar te seguindo sempre. Tchau, tchau. Ah, eu fico feliz. Tchau, tchau. Então, Érico, eu sou aluna da Fórmula. Eu sou da sua mentoria também do Insider. Ai, que legal. Que faixa e grau você é? Se eu puder te Eu sou interromper para faixa perguntar. verde do 1º grau. Quer dizer que você fez um interno com mais de uma venda. Isso você fez um interno com quantos mil reais de faturamento? O seu último. Então, eu fiz, mas a gente não teve muitas vendas. A gente teve 4 vendas. Sem problema. É por isso que você é 1º grau, né? Sim. Total. Eu só Então, estou tentando. A sua dúvida? a minha dúvida é o seguinte: eu troquei de expert nesse caminho. E aí é o seguinte, naquela expert a gente tinha começado tudo do zero. Então, até por isso que a gente tende que é um processo um pouco mais lento. Claro. Mas aí eu consegui uma expert que tinha mais audiência. E a gente fez lançamento agora dia 10. A gente conseguiu captar quase 2.000 leads. Foi muito bom assim, a captação. Enfim, a princípio tava dando tudo certo. Só que a gente não conseguiu vender muito. Ainda a gente tá com o carrinho aberto e eu queria saber o que a gente poderia fazer agora para tentar reverter essa situação e vender mais. Nandara, eu até posso te ensinar alguns truques. Mas tem uma frase que o Lorival fala para mim, que a fórmula de lançamento devia chamar fórmula de pré-lançamento. Uhum. Então, se você abriu o carrinho e não viu uma quantidade de vendas, adivinha onde está o problema? Antes. Tudo que aconteceu antes. Então, vamos pensar no lançamento de um foguete. O foguete deu a ignição. Ele vai para a Lua, se ele for para a Lua, se ele for só lançar um satélite. Mas onde está o problema? Se acontecer um problema. Tudo que aconteceu Antes. antes. Só um pouquinho. Então, a fórmula de lançamento não é uma fórmula de persuasão. Inclusive, tem um grande livro, vou mandar comprar. Só um pouquinho. Uhum. Às vezes eu tenho umas ideias, eu tenho que anotar, senão elas perdem. Meu Deus. Eu sou ruim de cabeça. Tá. A fórmula de lançamento não é uma forma de persuasão. É uma forma de pré-suasão. Pré-suasão é uma palavra que não existe. Foi cunhado por um cara que chama Robert Cialdini. Então, você tem... Eu tive discussões com ladeirinha muito grandes. Toda vez que eu tentei salvar um lançamento no meio, a gente gasta uma força descomunal e o resultado é relativamente não ideal. Então, eu prefiro que você gaste essa força descomunal debriefando o seu lançamento, lembrando de cada hora que esse lançamento não vendeu tanto e falando assim, da próxima vez isso não vai acontecer. E é usando toda essa força para olhar todos os passos que você ainda não
cumpriu ou não cumpriu com a intensidade que você acha que deveria ser adequada para isso não acontecer mais. Uhum. Qualquer movimento aqui vai ter um custo energético e um custo no próximo lançamento. Sim, na verdade. E não vai. Então você vai planejar, você planejou quantos dias de carrinho? 7. Então tá bom. Você pode mudar para 5 se você quiser, tá? Não vai fazer tanta diferença mais. Por quê? Porque o começo do lançamento é certo tom. Sim. E aquele tom vai acontecer. E aí você tem que, em inglês chama bite the bullet. Já ouviu falar assim, dar uma mordida na bala. Bala de revólver. Aí você tem que bite the bullet. Entender. Só tem uma coisa. Você tem uma expectativa muito alta para o seu nível de habilidade. Ainda. E isso não é um desmerecimento, é um merecimento. Você é uma pessoa muito ambiciosa. Mas o seu nível de habilidade ainda está disponível. Geralmente são 7 lançamentos por 6 em 7. Nesse produto é quantos? Quantos você já fez? Nesse produto é o primeiro, a gente fez um semente. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, para o seu nível de habilidade momentâneo, é uma expectativa muito alta. Então, você tem que calibrar mais sua habilidade, tanto para você quanto para o expert. Inclusive, não é o primeiro lançamento, você já fez um outro interno, mas assim, gasta esse. Se fosse meu filho, eu iria falar isso. Relaxa, gasta todo esse tempo debriefando com cada coisa, falando, cara, no próximo lançamento XYZ, e aí você vai construindo a partir daí. Porque é a primeira vez que a gente anda de bicicleta, não é a melhor. Eventualmente, meu filho conseguiu com 10 tentativas, mais ou menos. Hoje em dia ele é fluente em bicicleta. Mas a gente... O meu maior, assim, a minha interrogação maior foi que, assim, a princípio, a gente tinha feito uma boa captação, a gente tinha feito ali um bom pré, sabe? No dia tinha bastante gente, a gente teve, acho que 200 pessoas ao vivo. Quando você chegar, provavelmente você deve ter errado na oferta. Ou num desalinhamento de Roma. Se eu pudesse chutar sem ver, eu já analisei alguns. Não quer dizer que eu acerto. Mas o seu faixa preta vai analisar para você, né? Ele vai abrir mesmo, porque ele vai ter os dados. É tipo você fazer exame. É tipo para um médico. Pô, uma coisa é ele fazer um diagnóstico com todos os exames na mão, né? Outra coisa é ele fazer igual eu estou fazendo aqui, olhando a cara do paciente, sabe-se Deus o que é o seu nível de vitamina D no corpo, sabe-se Deus se é isso que importa, o nível de colesterol e ver, né? Às vezes tem algumas doenças que não apresentam sintomas externos. Mas quando você vê os números, você, oi, caramba, você está com nível de potássio muito baixo, o nível de ferro, anemia. Anemia vem assim, ou nível glicêmico, alguma coisa do tipo. Então, se eu fosse olhar aqui, ou era um desalinhamento com Roma, ou era uma oferta inferior. Ou pode ser que tá tudo certo. Tem várias vezes que a pessoa me falou, Érico, e eu olhei e falei assim, cara, seus lançamentos, seu número tá certinho, você tá na curva certinho. Tipo, quando você tem bebê, e aí você começa a comparar o seu bebê com a curva. Já foi isso nos pediatras? Ah, seu bebê tá muito gordo, ou tá muito gordo ou grande, né? O bebê não é sempre gordinho e tal. Tá muito grande, tá muito pequeno. Eu falei assim, não, calma, Érico, isso é a curva. Às vezes você tá na curva e você não sabe. Tá bom? E aí você vai precisar de muita paciência e controle de expectativa. Uhum. Mas eu acho que é uma característica super massa sua, essa ambição que você tem. Você tá levando isso um pouco mais duro do que a maioria das pessoas deveriam, mas eu não sei se é tão ruim assim, não. Porque geralmente quando dói, da próxima vez você não erra. Sim. Da próxima, geralmente, erro é só inédito, como diria Priscila Pimenta. Erros são bem-vindos, porém, para a equipe dela, porém só inéditos, por favor. Errar uma vez é humano. 2 vezes é normal, 3 vezes, aí já tá assumindo, já tá tirando nossa paciência, né? Então tá, Eric. Então deixa eu te perguntar uma coisa, o que você acha, que se você fosse chutar, o que você acha que causou isso? Agora é um chute, especulação, tá? O que você Eu acha? acho. Tava com isso na minha cabeça. Oferta. Eu acho que ali a especialista poderia ter. A gente precisa Oferta mais. parte Cara,
A maioria das pessoas fazem uma oferta mais conservadora porque tem medo. Mas e é legal, porque eu tenho outro medo que as pessoas não sabem que tem. Mas eu gosto de falar assim, mas eu não quero fazer isso, não, vai ficar muito conservador e tal. Eu falo assim, eu reconheço o seu medo, mas eu tenho um medo maior. Eu tenho um medo maior, o medo de vender pouco. Sem perder a integridade, tá? Então, assim, esse medo agora vocês sentiram. Cara, esse medo não vai vir 2 vezes. A minha oferta geralmente é desproporcionalmente desconcertante para mim, a maioria delas, principalmente quando eu estou começando. Ela tem que te dar mais medo. O medo de vender pouco tem que ser superior ao medo de ser conservador. E a maioria das pessoas precisam de vender pouco 1 ou 2 vezes para experimentar isso. Mas eles não querem experimentar de novo. Então, sem perder a integridade, na maioria das vezes, se eu puder ganhar o jogo só na defesa, por que não? Aí você fica na defesa e toma 7 gols. Você fala assim, tá bom, acho que eu preciso ir pro ataque um pouquinho também. Não preciso ser um porra louca, desculpa. Preciso ser um louco maluco que vai pro ataque até com goleiro no meio, no primeiro minuto do primeiro tempo. Vamos exagerar, tudo na vida é um balanço. Mas geralmente existe uma desproporcionalidade no conservadorismo. E aí isso faz com que você fique conservador, eu não viver a vida, né? Então a gente começa a ser um pouco mais atacante. Esse balanço vai mais para o ataque. Esse é um balanço que você precisa, inclusive, engraçado que um dia eu acho que a gente ainda vai ficar, um dia eu acho que a gente ainda vai fazer uma entrevista. E nessa entrevista que a gente fizer no futuro, a gente vai falar desse exato momento, por que você precisou sentir essa dor nesse momento. E se de repente um dia lá na frente, quando você virar a faixa preta, você vai falar, cara, essa dor foi a dor que eu mais precisava. Foi quase que um presente divino, se eu pudesse falar. Foi difícil na hora, o remédio foi amargo, mas eu tive que tomar. E, cara, de repente, se ele fosse... Às vezes, eu falo muito com o Gui. O Gui fala assim, que um jogador de pôquer, ele jogava pôquer, né? Como esporte, não como... Ele fala assim, às vezes o jogador de pôquer começa ganhando muito, muito rápido. E ele começa a ficar muito mais preguiçoso nos fundamentos, que tem um monte de cálculo. E talvez o melhor presente que você pode ganhar no começo é tomar uma boa derrota. Tem um vídeo que eu gravei sobre isso. Deixa eu ver se eu lembro para você. É um bom vídeo para você. Eu gravei ele há um tempo atrás. Teve uma época... Peraí, deixa eu ver se eu acho. Eu tenho meus vídeos que às vezes nem eu acho. Eu já tô nessa vida, assim. Eu tô começando a ver vídeo meu, eu não sei... Tem uma coisa que eu tava falando com um cara que chama Bruno Werneck. Bruno Werneck é faixa preta. E ele ensina pessoas a... Eu não quero desmerecer a Roma dele, mas ele ensina pessoas a passar no ITA. ITA é um vestibular muito boladão. Cara, ele passou no ITA, ele ensina a gente a passar no ITA. Então, assim, o ITA, pra mim... que fez vestibular na época, não sei se você conhece a faculdade, conhece? Não. Tá, é discutivelmente a faculdade mais difícil do Brasil. De passar e de ficar lá. Acho que você tomou, se você reprovar uma vez, da segunda vez você é expulso. Você tirar nota menos de 7. Vai vendo. E é uma faculdade de aeronáutica e tal, Instituto Tecnológico da Aeronáutica e tal. Ele ensina as pessoas a passar no ITA. E agora eu perdi por que eu falei isso. O que eu tava falando? Vamos lá, eu vou conseguir. Ai, meu Deus. Ele falou uma coisa pra mim. O Bruno é muito legal. Ele falou assim, Érico, é interessante. Já parou pra pensar que você tá documentando sua vida pro seu filho? O seu filho, se um dia ele quiser, ele vai ver o que você pensava, ele vai conseguir acessar o que você pensava quando você tinha 40 anos de idade, quando você tinha 36. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, cara, é mesmo. Aí eu comecei a ver uns vídeos que eu publiquei há muito tempo atrás. É tipo, eu falando com o Érico no passado. Já pensou se eu tivesse meu vídeo de adolescente? É interessante para eu ver o Érico de 44, que é o que eu tenho hoje, ver o Érico de 33. Mas esse vídeo aqui, investindo em derrotas. Aqui, É um vídeo que eu gravei há 5 anos atrás. Aqui você tá vendo o Érico antes dos 40.
Tá bom? Deixa eu ver se eu pego a thumb dele. Por que investir em derrotas? Por que investir em derrotas? Érico Rocha foi o vídeo 142 do meu projeto 365. 5 anos atrás. E, cara, esse vídeo foi inspirado num livro que eu li de um cara que era campeão de xadrez. Então, de um campeão também. E, cara, é muito massa você conversar com os campeões, né? E campeão de raiz mesmo, campeão mesmo. E foi um dos melhores livros que eu já li. Inclusive, vou pedir para comprar também. Eu estou num projeto de comprar 10 livros que eu li. É que eu, às vezes, lia e escutava e tal, mas eu nunca... Mas eu vou comprar 10 livros de cada coisa para eu dar para pessoas. Olha que interessante. Legal. Livros que modificaram na minha vida e eu vou dar para as pessoas. É um projeto de, para o meu vizinho, sei lá. Pessoas que não sejam necessariamente da minha audiência, sabe? Mas eu estou construindo uma biblioteca mesmo, voltando a isso. E eu nunca comprei, agora eu nunca compro um só sempre compro 2. Mas agora eu estou pensando em comprar 10. Porque quando eu dou o mesmo livro para você, a gente passa a ter o assunto para conversar, né? Sim. Cara, um dia eu vou bater na porta do meu vizinho, os meus vizinhos, e falar assim, cara, olha, tudo bom, esse livro aqui modificou na minha vida, porque eu vou falar isso para ele e vou te dar esse livro. Sabe? E eu não quero fazer isso só para alunos, não. Eu quero fazer para pessoas na minha vida. Cara, o que eu queria? Assim, e se eu comprar 10 desses, eu tenho uns 100, né? 10 de cada um. Aí eu tô pensando em cada vez que eu pegar um Uber e o cara for legal. Porque às vezes o Uber nada mais é que um cara empreendedor lutando pela vida ali, né? Eu comecei a ter uma... Eu acho que poucas pessoas falam assim, quando eu crescer eu quero ser um motorista de Uber. Então, assim, para mim o Uber é um sinal de luta, assim, sabe? Um sinal Provisório. de luta, um pouco de humildade para algumas pessoas que são super formadas em outras áreas. E eu pensei que cada vez que eu pego um Uber eu posso ajudar um motorista. É como? Aí eu ia falar, me segue, mas isso não funciona muito bem, sabe? Tipo, parece estranho para eles. E eu não quero também. Eu falei, nossa, cara, posso te dar um presente? Aí eu vou dar um presente para cada vez que o Uber pegar. Eu quero construir um monte de livro e vou começar a dar. Aí eu pago. Olha só, o Uber me custa o negócio mais um livro. E eu acho que vai ser legal. Sim, legal. O meu projeto. Aí, enfim, coisas da vida do Érico. Mas, enfim, de repente um dia a gente vai ter essa conversa lá na frente. Eu quero que você visualize isso. E, de repente, você vai estar com outro tom nela. Sim, com certeza. Combinado? Combinado, Érico. Obrigada, viu? Só queria dizer mais uma coisinha. Diga. Eu vou te ver em junho, tô muito ansiosa. Total. E eu vou te falar, eu queria te ver também em dezembro. Eu sei que a gente não tá vendendo ingresso ainda, não é para vender ingresso não. Mas para poder te encontrar ao vivo, que está naquele palco. Pessoalmente. Não sei se você acredita em visualização, mas tá aí uma boa... Tira uma foto, pega uma das fotos do palco que você encontra na internet, tira a carinha da pessoa que você menos gosta, de uma mulher que você menos gosta, pega uma bem assim, chique, bem vestida, recorta a cara dela e bota a sua, tá bom? Tá bom. Um abraço, tchau, tchau.